Exu ajo mancaio odara alaro Exu ajo mancaio odara caiao. Olá, pessoal, boa tarde. Estamos aqui novamente para mais um podcast do nosso projeto Exu, a Esfera da Comunicação. Hoje será a gravação do 5º e último episódio dessa série. Esperamos que tenhamos mais. Infelizmente, essas só são 5, serão somente 5 episódios, mas a gente espera que continue esse projeto. E para essa roda de conversa hoje, chamo Mário Landim, pai Mário de Logoedé, Ogan da Ileaxé Moedé, advogado, pesquisador, mestre em filosofia, percussionista e comerciante na loja de artigos religiosos Inaê. Seja bem-vindo, pai Mário. Benção. Pai abençoe a todos, o Logum ilumine e traga força para todo mundo. Axé. Muito obrigado pelo convite, estou aqui à disposição. Axé. E também para essa roda de conversa, eu trago Natália Honori, Yaode Oxóssi, musicoterapeuta e terapeuta floral com 12 anos de experiência em saúde mental, cursa pós-graduação em intervenção ABA para autismo e deficiência intelectual. É oficineira, brincante da cultura popular, mestra de chequerés no bloco de Carnaval Pagu e ritmista no bloco no Vucu Vucu. Seja bem-vinda, Nath. Bença Iá, bença pai, Colofé. Muito obrigado pelo convite. Estou bem animada também para hoje. Para essa roda de conversa também chamo Jorge Anderson, que atende pelo vulgo Frisa, adepto do hip hop desde 1990. Com rap, ele fez parte dos grupos Contraque, Mundo Alternativo, Constante Elevação e Sujeira Brasileira. Além de MC Frisa, ele é articulador cultural. Promoveu os eventos da Marcha da Periferia, Rolê das Dandaras e Movimento contra a Redução da Maioridade Penal. Seja bem-vindo. Boa tarde, Soraya Bença, salve para todos aí. Vamos lá nessa conversa aí animado para trocar essa ideia aí, ó, da cultura popular, da filosofia africana, da religiosidade, do autoconhecimento, cultura cura. Ótimo. O Itan que vamos falar hoje será sobre Exu, a boca do mundo, a boca que tudo come. Orumilá queria ter um filho e por mais que ele tentasse, não conseguia. Triste com essa situação aqui na Terra, ele foi até Olodumare, que é Deus, para pedir um filho. Chegando nas portas do Orum, que é o mundo espiritual, ele avistou um menino sentado na passagem de um mundo para o outro. Mas sem falar nada, ele seguiu até o Criador. Olodumare o ouviu e lhe disse que ainda não era o momento de ter um filho na Terra. Orumilá, contrariado, insistiu, mas Deus tornou-lhe a dizer a mesma coisa. Em um momento de desespero, Orumilá disse que havia visto um menino na entrada do Orum e pediu para que Olodumare lhe desse aquele menino como filho na terra. Olodumare, de imediato, lhe disse que não, que aquele menino não seria um bom filho. Ele era uma divindade e ele tinha outras funções no Orum que não compreendia ser filho de alguém na terra. Mas de tanto Orumilá insistir, mesmo sem querer, Olodumare realizou seu pedido, pensando na possibilidade não de puni-lo, mas de lhe ensinar uma lição sobre as consequências da teimosia. Ao chegar em casa, sua esposa lhe deu a boa notícia: estava grávida. Ele ficou muito feliz e esperou ansioso pelo nascimento. Logo ao nascer, assim que abriu os olhos, o menino olhou para Orumilá e disse: "Quero comer aves." Espantado com a criança, mas tomado pela alegria de ser pai, tratou de trazer aves de todas as espécies. Uma a uma, o menino as comeu. Orumilá se deu conta de que havia trazido para seu filho todas as aves existentes no mundo da época, não restando mais nenhuma. Ao terminar a última ave, o menino disse a seu pai: "Pai, quero comer quadrúpedes." Orumilá atendeu o menino mais uma vez e levou todos os animais de 4 patas. Ao terminar, disse a Orumilá: "Quero peixes."
e mais uma vez foi atendido. Porém, todos os peixes dos rios, lagos e mares entraram em extinção. Orumilá, agora muito preocupado, resolveu contar o ocorrido ao Olodumare, que o advertiu sobre o menino a quem ele pediu para ser seu filho. Ele era Exu, e pelo fato da sua teimosia e insistência, ele iria terminar com toda a vida na terra. Orumilá, horrorizado com o resultado de seus atos e muito desorientado com essa informação, voltou ao Aiê e se deparou com Exu engolindo a própria mãe, já que quando saiu de casa, havia dado a ele o último peixe do mundo. Orumilá, ao vir para o Aiê, havia recebido de Olodumare um cajado, que repartia tudo que tocasse em 200 pedaços. E ele usou para se defender de Exu, pois no momento em que engoliu a própria mãe, disse: Pai, quero comê-lo. Quando Exu tentou engolir Orumilá, foi golpeado fortemente com esse cajado e resolveu fugir para o Orum. Orumilá, na ânsia de recuperar sua esposa, foi atrás de Exu e o golpeou novamente. Exu fugiu para o outro espaço do Orum e lá novamente foi golpeado. Isso se repetiu nos 9 espaços do Orum. No último espaço, Exu pediu: Orumilá, pare de me bater com seu cajado. Prometo isso se você, Exu, devolver minha esposa e tudo que engoliu, disse Orumilá. Então Exu aceitou o acordo, mas com a condição de poder voltar a se alimentar de todos os tipos de animais existentes no Aiê, de todos os legumes, frutas e verduras. Orumilá fez o acordo com Exu, mas só depois reparou que em cada um dos 9 espaços do Orum, incluindo a terra, existiam 200 Exus, deixados pelos golpes de seu cajado. Assim, Exu se espalhou por todo o universo existente, podendo se alimentar em todos eles de tudo que neles existissem. Após isso, Exu ficou conhecido como Enubarijó, que significa a boca que tudo come. Coloféia. Colofelorum. Ya, Colofé. Agô, esse Tan, ele traz um monte de ensinamentos. A cabeça já ficou aqui pensando em várias perguntas. Posso fazer? Pode Posso começar. Nesse Tan, a senhora estava falando, né? Orumilá, ele está na Terra, e aí ele vai até o Orum para falar com o Olodumare. Mas Orumilá, ele é um orixá, né? Porque quando a gente está falando em divindade, seria seres não humanos, certo? E aí esse menino que ele vê era Exu. Então, nessa condição, Exu também era um orixá? Sim, Natália. Sim, ambos são divindades. Tanto Orumilá quanto Exu. Eles são divindades. Quando na nossa cultura falamos em orixá, a princípio falamos dos orixás funfuns, que são os orixás primordiais que foram criados por Olodumare. São os primeiros criados, né? Mas os orixás, eles vieram viver na terra a mando de Olorum, de Olodumare. E nela tiveram filhos. E esses filhos tiveram filhos e assim por diante. Tem um mito na nossa cultura que diz que, nesse tempo, Aiê e Orum não tinham divisões. Né? O mundo espiritual e o mundo, né, da terra aqui não existiam divisões. E o acesso de um para o outro era livre. Então, as divindades e os seres humanos conviviam. Eles tinham livre acesso para ir e vir, tanto para o mundo físico quanto para o mundo espiritual. Mas após a quebra de uma interdição imposta por Olodumare, ou seja, mais uma vez, a quebra de uma regra por parte do ser humano, Olodumare dividiu os mundos e seres espirituais não podiam mais ver seus filhos e descendentes na terra, e os seres humanos não mais podiam visitar seus parentes espirituais no Orum. O único que consegue fazer essa ida e vinda entre os dois mundos ainda é Exu, que consegue transitar por esses espaços até hoje. Também é bom explicar que a palavra orixá,
ela é o resultado da junção Ori, que é a nossa cabeça espiritual, né, a nossa alma, e somada ao termo Oxá, que quer dizer elemento natural, seja água, terra, fogo, ar. Então, essa junção Ori-Xá resulta em a força da natureza junto com a consciência humana. Então, é essa cabeça que rege esse elemento, né? Esse guia. Essa junção ela é feita por ritos iniciáticos dentro das religiões de matriz africana. Assim, para se ter orixá, é necessário recorrer aos sacerdotes desses ritos e ser iniciado para esses cultos dentro dessas religiosidades, né? Pois só lá é que se tem o conhecimento necessário para fazer essa ligação, tá? Então, é nesse sentido que eles são divindades e são orixás. Então, Exu, mesmo lá, ele era um orixá, e quando ele nasce aqui na Terra, nesse tempo, ele nasce humano ou ele nasce orixá? Ele já entrou como procriado, né? Ele entrou como humano. Ele nasceu no corpo da esposa de Orumilá, né? Então, ele nasceu como humano. Soraya, bom, primeiramente aí, boa tarde aí, Soraya. Bom, eu acho muito louco a iniciativa, né, de buscar essa linguagem e essa explicação mais para o grande público, né, e mais popular aí do que diz respeito ao candomblé. E eu mesmo, por exemplo, eu não tenho aquela profundidade, né? E aí a pergunta, por exemplo, uma dúvida que me surgiu, o Orumilá, e ele não é tão cultuado assim quanto o Exum, Oxum, Oxóssi, né? E outros orixás que a gente ouve na música, na cultura e nos festejos e tal. Não é tão cultuado assim. Por que isso ocorre? E existem outros orixás também que não são assim tão lembrados como o Orumilá? Certo. Assim, Frisa, na realidade, Orumilá, ele é um dos mais cultuados, já que o seu culto ele está ligado diretamente ao jogo de búzio. Então, ele é muito mais cultuado até do que Oxum, do que Oxóssi, do que Exu. É que em determinadas nações do candomblé, esse culto está restrito apenas para o sacerdote, para o pai de santo, para a mãe de santo, da casa no quarto de jogo. Então, ele é um orixá que ele é cultuado mais reservado, vamos se dizer assim. Ele não é tão exposto, né? Mas, de um modo geral, a entrada de um filho de santo numa comunidade de candomblé, ela se faz pelo jogo de búzios. Assim, ele é o primeiro a ser louvado, junto de Exu. Fá, que é o guardião do jogo, é quem vai trazer as mensagens para as pessoas. É ele que vai trazer esse recado, né? Existem tradições de candomblé, como é o caso de Xangô, de Pernambuco, o Nagoebá, que inclusive faz presentes para Orumilá. Eles dão comida, assim como para qualquer outro orixá. E ele tem um culto mais aberto, se é que pode se dizer dessa maneira, né? É mais exposto, vamos se dizer isso. Porque nesse caso, né, o Orumilá é um orixá, mas ele é cultuado mais reservado. Porque aí, por exemplo, um Iaô não vai cultuar Orumilá, por exemplo, porque ele não tem acesso ao jogo de búzios. Ele só começa a ter acesso ao jogo de búzios após os 7 anos de iniciado. Então, já é um culto mais reservado. Mas, por exemplo, como eu citei aqui, né, em outras nações, como no Nagoebá, em Pernambuco, lá já é um culto mais aberto. Porque aí tem essas questões das oferendas, das comidas ofertadas a Orumilá. Entendi. Seria uma exaltação mais dentro, mais do processo de ritual, mais ou menos isso? Assim, na verdade, é reservado para sacerdotes. Porque como é o jogo de búzios, como é o oráculo, só o sacerdote pode jogar. Eu posso fazer uma interferência, Iá? Sim. Porque eu li no PRVG, no livro Orixá, e ele fala pouco de Orumilá, mas ele fala lá que Orumilá não é orixá, e que Orumilá também não é um eborá, né? Mas só que também ele não explica. Eu li outras coisas que tá nessa linha de que Orumilá ele é um orixá sim.
Mas uma coisa que, assim, eu sou mais de barracão, né? E, assim, realmente no barracão a gente não vê não vê o culto de Orumilá. Certo. Então, pelo que a senhora tá dizendo aí, então Orumilá ele tem uma função específica e o culto dele é particular, é isso? É Isso. mais privado? Isso, mais privado. E o fato é que é o seguinte: Orumilá, diferente de Exu, Orixá, ele não vai incorporar nas Ah, pessoas. não tem manifestação. Não tem manifestação. Ele é uma divindade do Ifá. Ele é uma divindade. Então talvez essa coisa dele não, do PRVG falar que ele não é orixá, talvez esteja ligado a isso. Provavelmente deve estar ligado a essa situação da não incorporação. Eu acho que ele quis dizer isso, né? Dentro dessa lógica que o senhor colocou, a gente pode enxergar dessa maneira, que ele pode não enxergar Orumilá como um orixá por conta da não incorporação. Ele é uma divindade, né? Ele é uma divindade de Ifá que está presente em todo o rito, do início ao fim, mesmo sem ter o rito de iniciação semelhante como os demais no candomblé. Então, não existe uma iniciação em Orumilá. Não tem esse tipo de iniciação. A iniciação é para Ifá. É diferente. Existe uma iniciação para Ifá, que consiste em dar à pessoa iniciada, no culto dele, o direito de consultar o oráculo. Então, assim, sendo bem específico, só para esse culto em particular. O oráculo que a senhora fala é o jogo de búzios. O Pelé Ifá, porque aí a gente está falando de Ifá. Não estamos falando de Meridilogum, certo? Quando a gente fala de iniciação no culto em Ifá, a gente já está falando de um outro culto, né? Quando a gente está falando de Orumilá e falando do culto de Ifá, é um culto à parte do candomblé. É outra coisa. É outra coisa, né? Então, mas assim, Orumilá, ele está presente, orientando o sacerdote a todo momento por meio de Exu, com relação aos ritos particulares de cada divindade. Essa presença, ela fica clara a todo momento pelo jogo de Obi, que é também um instrumento de Orumilá para orientação. Assim, Orumilá, ele percorre todo o rito sem ser visto, porém sendo consultado. Aquela ideia de uma hierarquia horizontal da ancestralidade que vem e abraça tudo. Então a gente tem esse primeiro círculo, que vamos dizer que abraça toda a EBE, toda a comunidade e todo o culto, a gente tem ele então em Orumilá, Exatamente. que é o que se aproxima mais de nós através Do Ifá. do Ifá e de Exu, né? Exu Exatamente. que é o filho, parceiro dele, que é o comunicador. Exatamente. E aí, dessa maneira, ele percorre sem ser visto, sendo consultado, mas toda vez que precisa, né, para que a vontade ancestral seja cumprida à risca, a gente vai se consultar com ele. Porque aí precisa seguir aquele caminho. Então, para seguir, a gente consulta Ifá. Benção aí. Vai, abençoe, benção. Abençoe, benção. Eu tenho mais uma questão, e aí é uma questão que aí ela fica um pouquinho ao lado, mas ela está dentro do Itan também. Que é o seguinte: parece que todos nós, pelo Itan, que todos nós somos espíritos. Porque quando a gente lê o Itan, e o Itan conta aquela história de que existem 9 espaços do Orum. Pelo que eu sei, a Terra é um dos espaços do Orum que está no centro desses 9 espaços, né? Então, nós teríamos 4 espaços de um lado, 4 do outro, e seríamos o espaço central. E o Orum, ele é todo espiritual. A gente que vive aqui na Terra, né? A gente tem essa ideia dessa materialidade que a gente tem e imagina o espírito como algo além, algo imaterial. Mas, na verdade, se o Orum, o Orum são espaços espirituais e a gente está bem no meio, então a gente é tão espiritual, tão espírito quanto qualquer outro elemento do Orum. É certo eu pensar isso? É certo? Sim, eu vou até... Deixa eu pensar como que eu vou responder isso. Ó. Todos nós somos espíritos. Só que nesse plano, que é o Aie, nós estamos encarnados. Né? Nós estamos encarnados.
Então, nós somos seres espirituais que estamos numa condição de carne para viver nesse plano físico. Então, são condições. Nós estamos sendo condicionados para estar nesse plano. Porque para estar no outro plano, a gente precisa de uma outra condição: estar desencarnado. Por isso que tem essas transições. Então, sem essa armadura, que é a carne, né? Nós não teríamos como participar dessa experiência chamada vida encarnada, né? Então, esse negócio que o senhor falou sobre as camadas, né? 4 para cima, 4 para baixo, o aí no meio, é como se a gente fosse o recheio do bolo. Entenda isso? São camadas. Então, a gente Interessante. pode estar em cada um desses espaços, dependendo da condição que o espírito está. Essa condição que a gente vive hoje é essa armadura de carne. Se chama vida, né? É estar encarnado. Então, quando a gente desencarna, o espírito vai para um outro espaço. Essa aí. Isso aí. Benção. E o pai Mário, né, trouxe essa questão dos 9 Oruns, né, do Orum. E para mim ficou uma coisa que chamou muito minha atenção, que ficou bem marcado, assim, né, do Itam, foi essa questão de terem 200 Exus em cada um desses espaços, né, do Orum. E aí eu fiquei muito com isso na minha cabeça, assim, né? Por que esse número, né? Por que 200 e não qualquer outro número? O que isso significa, né? Tem algum simbolismo? São 200 mesmo? É real esse número, né? São 200? Vamos lá. Assim, Natália, Exu, ele é representado pelo número 1. Porque esse número, ele sempre dá a impressão de continuidade. Nunca de fim. Como assim? Dentro das coisas de Exu, é muito comum acrescentarmos o número 1 ao final dos números, terminados em 0, por causa dessa questão da continuidade. Essa expansão, né, que acontece, o 1 representa o próprio Exu. E Exu, ele se propaga a partir de um ponto central dele mesmo. É um desdobramento. Tá dando para entender, né? É meio que um desdobramento. E daí ele se expande para 2, que acrescenta mais 1 e vai para 3 e etc. O exemplo de 200 é o número que o cajado de Orumilá conseguia partir as coisas. Então, o 200 é justamente por conta do cajado de Orumilá. Toda vez que ele batia, ficavam 200 Exus em cada Orum. E ele mesmo, Esse 201, partia correndo para o próximo. E assim ele era repartido em 200 e indo para o próximo até o último, né? Então, podemos entender que Exu, ele dá continuidade a tudo, já que a condição de Orumilá parava em 200. O cajado dele parava em 200. Aí Exu ia para o outro lado, ele batia, entendeu? E aí continuava. E aí fez com que continuasse e se multiplicasse até alcançar o objetivo, que era estar presente em todos os 9 espaços do Orum. Nossa, muito impressionante. Muita coisa, né? Muita coisa. A bênção, senhora, é uma pergunta, senhora. Ó, Abençoe. por exemplo, ó, o Itam ele fala somente em bicho vivo, né? Só que daria para dizer que tudo que existe, ele pode servir de comida para Exu? Ou tudo que existe pode servir comida para Exu? É servir comida ou servir de comida para Exu? Também é uma dúvida que ficou. Ah, certo, Frisa. Boa pergunta. Sim, Exu, ele pode comer tudo. Tudo que tem na Terra, ele pode comer. O próprio Itam fala sobre isso para mostrar que Exu, ele é um grande estômago. Que assim como faz o órgão dentro do nosso corpo, que recebe o alimento, processa e distribui para os órgãos fazerem seu papel, Exu, ele é o órgão espiritual responsável pelo processamento das oferendas. Então, é aquela coisa do filtro, né? Chega as oferendas, é ele quem vai processar aquilo. Então, para essa oferenda vai para um orixá, essa daqui vai para outro, que é igual o estômago faz quando recebe o alimento, distribui uma parte para o coração, outra parte para o cérebro e assim sucessivamente, né? E aí, ele recebe ainda
materiais e faz esse processamento desprendendo daquelas as energias espirituais que a Mãe Terra guardou dentro desses elementos, mandando essas energias para o lugar no Orum, seja para junto de um antepassado, para uma divindade, onde essa energia, onde, né, com que essa energia será feito o trabalho necessário. Assim como no nosso corpo, como eu falei, de cada órgão fazer a sua função, né? Então, ainda dentro dessa comparação do estômago, só que ele não armazena nada. Tudo é distribuído. Assim como toda oferenda que é dada para Exu é arriada, logo ela é levantada. Então, você entregou as coisas para Exu, logo você levanta. Não pode armazenar, não pode guardar. Para que. Porque assim por diante, precisa andar. É como a energia precisa fluir. Ela precisa estar em movimento. É um movimento. Então, os ebós, eles são postos em Exu e eles ficam pouco tempo. Porque senão ele não tem. Porque Exu não tem cabeça para carregar o fardo, conforme a cantiga diz. Porque aí a gente vai voltar no primeiro Itã. A gente está voltando no primeiro episódio, quando Exu foi levar a oferenda para Olodumare, que ele encabeçou, né, os outros orixás. Ele não levou nada na cabeça, somente o Ikodidé. Então, Exu não carrega nada na cabeça. Então, a gente tá no último episódio, mas a gente continua falando do primeiro. Você vê que a resposta de um tá lá. Então, como eu falei, a própria cantiga diz, né, que Exu não tem cabeça para carregar o fardo. A cantiga é qual? Xô, xô, obé, xô, xô, obé, adabá, coloriero. É justamente isso, que ele não tem cabeça para carregar o fardo, né? Então, ele não carrega. A faca da cabeça dele é afiada. Ele não tem cabeça para carregar o fardo. A cabeça dele é obé. Bom, talvez essa ideia dele não ter cabeça para carregar fardo significa também, venha do significado dele regurgitar tudo, né? Dele botar tudo para fora. Ele não guarda nada para si, né? O Itã, enquanto metáfora, eu queria falar, tá? Então, Exu come tudo. Exu regurgita tudo. Exu ele é dividido em 200, que é um número indefinido, como a senhora disse, que acrescenta mais um, que se transforma em outro, que vai ter que acrescentar mais um, que vai se transformar em outro, que vai acrescentar mais um. Então, ele se torna um número infinito. Né? Então, Exu também é um número infinito. Na verdade, essa metáfora, esse Itã enquanto metáfora, me parece que ele quer dizer que todas as coisas pertencem a Exu, todos os físicos, tudo tem o seu Exu? A pergunta é essa, eu acho que é isso. Tudo tem o seu Exu, todas as coisas? Pai Mário, dá só um agô. Eu estava aqui pensando no negócio, antes de responder essa pergunta do senhor. Pode ser que eu não tenha ficado, não tenha sido muito explícita na resposta anterior sobre a cabeça de Exu. Ele tem cabeça, é que a obé afiada fica sobre a cabeça dele, né? Só para não ficar parecendo que ele não tem cabeça, tá? Porque eu fiquei pensando, eu falei, como que as pessoas vão ouvir isso, né? Achando que ele não tem uma cabeça. Não, eu tinha entendido, sim, que Entendeu, ele tem a cabeça, né? que a cabeça dele é uma obé. Bom, pelo menos eu tinha entendido. Sim, mas às vezes a pessoa que tá ouvindo, né? Então tá certo. Mas vamos para essa pergunta do senhor. Na realidade, Pai Mário, não é bem uma metáfora, tá? Elegbara é o rei dono do corpo, seja ele um corpo animado ou inanimado. Assim, a casa tem Exu o bará dela, a árvore tem o bará dela, tudo tem o seu bará, que é o corpo, né? O corpo daquilo. Então, as pessoas, os orixás e etc. Essa é uma das razões pela qual nós criamos representações físicas dos orixás, sejam representações coletivas, que são os ojubós, ou as representações individuais, que costumamos de chamar de Ibá ou Idi Orixá, que é o assentamento de orixá, né? Como vivemos em um mundo físico, onde Ori se materializou,
Ori sente a necessidade de ter o seu sagrado também em matéria, né? Por uma questão de identificação energética. Um local ou um objeto onde ele possa descarregar as energias acumuladas. Por isso, Bará, ele está em tudo onde falamos. Bará se lê Exu do corpo, que é a abreviação de Elegbara. Caramba, a gente fica com a cabeça depois de cada explicação. Agora tem que pensar, né? Tem que ficar Nossa, pensando, porque a cabeça digerindo, fica tem que em digerir ebulição. Igual o Exu faz essa digestão, né? E tô aqui, então, tentando construir esse entendimento, né? Que Exu, então, ele tá presente em todos nós e em todas as coisas ao nosso redor. É ele, então, que permite que a gente consiga reconhecer e se comunicar com tudo que tem no mundo? É isso? Olha só, Natália. A comunicação, de um modo geral, desde a fala, os gestos, as atitudes, as ações, o ritmo de tudo, nós dizemos que é Exu, sim. Ele é a dinâmica humana. O universo, segundo a nossa cultura, está interligado. O tempo é a divindade que divide as gerações. E ela se encarrega de dosar a evolução. Exu acompanha a evolução vendo como cada atitude irá refletir no tempo e no espaço físico. Cada nova invenção, cada novo começo, cada nova forma de ser feita inicia com a supervisão de Exu, já que ele entende o porquê você faz aquilo e sabe por onde aquela atitude vai te levar. Exu, ele ri a todo momento, pois nada para ele é novo. Ele já conhece tudo. Tudo se repetiu em algum tempo, em algum lugar no passado, em alguma encruzilhada. Assim como alguém deixou de descobrir uma mina de ouro, pois cavou 5 metros do lugar certo, por exemplo. Essa mesma mina foi descoberta pelo tataraneto da pessoa, que se tornou muito rico por isso. São os caminhos do destino que Exu vai mostrando ou não, a cada segundo no nosso dia a dia. Então, tudo depende, de novo, da paga de Exu, né? Mas, acima de tudo, Exu é o movimento, que também pode ser lido como ação, mesmo que essa ação seja ficar parado no momento certo, ou de se mover no momento errado. Exu, ele provoca o universo e o universo responde, assim como o corpo reage ao veneno ou ao remédio. É aquela coisa da ação e reação. Então, é um movimento. Isso que a gente está fazendo aqui é Exu vivo, essa Exatamente. troca, essa comunicação, tudo isso. O movimento, a dinâmica, a conversação, comunicação. Tudo isso é Exu. Colofé, Coloféia. Colofé Lorum. Bom, continuo no mesmo tema. Eu encanei. Bom, vamos lá. Ó, quando o Itan conta que Exu foi repartido em inúmeros e diversos Exus nos 9 espaços do Orum, podemos entender que esses Exus foram destinados a tipos diferentes. Então, existem vários Exus para várias coisas. Como a senhora falou que tem o Bará, que é o corpo. Existem outros Exus ou o Exu é um único? Como que funciona essa divisão desses 200, desses inumeráveis? Ótimo, pai Mário. Sim, cada parte do Exu repartido é ele mesmo. São desmembramentos, né? As partes dele, com o tempo, elas foram se encarregando de acompanhar os orixás. Então, sim, existe um Exu para cada coisa. Mas, ao mesmo tempo, ele É ele mesmo. Vamos dizer que são pedaços dele. Lembra que ele foi repartido? Então, são pedaços dele, mas é ele mesmo. Então, o Exu que está no outro é o mesmo Exu
que há em mim só Primordial. é o mesmo Exu primordial que há em mim, só que ele está no outro. Então, essa minha identidade com o outro, ela vai se dar a partir da comunicação do meu Exu com o Exu do outro. Exatamente, a comunicação e o movimento. Eh, ele se encarrega de acompanhar tanto os orixás e os antepassados em suas diversas funções. Então ele vai acompanhar todo mundo, seja nós encarnados e seja os orixás. Cada Exu ele recebe um nome de acordo com a função que ele exerce. Cargos que ele foi ganhando devido à sua participação nas passagens da vida dos orixás. Então, essa questão do nome, ele vai recebendo um nome em cada função, em cada cargo, né? Tudo depende do que ele foi fazendo. Então, por exemplo, Exu Olodé, que é o Exu dono da comitiva dos caçadores. Exu Alaquetu, que foi o Exu que foi o rei da antiga cidade de Queto. E assim por diante. Então, ele vai recebendo um nome em cada função que ele faz. Mas é isso, é uma parte dele mesmo desmembrada. Então, o Exu ele vai se edificando enquanto personagem, poderia dizer assim, de acordo com a história da humanidade, ela foi se desenvolvendo. Exatamente. É isso aí. Essa diversidade ela está a partir da própria história da humanidade. É isso. Benção aí. Abençoe bem isso. E então tem esse Exu primordial, que ao mesmo tempo são vários, né? Mas os vários não são esse mesmo primordial. E então esses 200 Exus eles foram se desenvolvendo de formas diferentes. É isso que a senhora está explicando? Sim, Natália. Sim, Natália. O Exu primordial, nós damos o nome de Exu Abô, ou Abá, né? Agbo ou Agbá, que é o primordial. Deles desprenderam os demais. E ele também recebe o nome de Ina, que traduzido seria o fogo, já que é o primordial elemento dele, né? Com todos os demais, eles se desprenderam deles. Então, nós chamamos todos de Exu. Então, Exu ele é o nome central que dá origem a qualquer outro nome que ele venha a receber depois de ser repartido. Mas o central é, né, o Exu Abô começou. Então, dessa forma, derivou o hábito da gente usar a vela. Né? Foi desse contexto, justamente pelo elemento fogo. Então, dessa... É o que eu falei sobre essa questão do desmembramento, desdobramento, dessa situação que Uma surgiu. representação dele ali, iniciando também. seria Exatamente, de isso? iniciando todos os processos, o hábito de usar a vela. Coloféia. Colofelorum. Interessante. Ó, buscando acompanhar o raciocínio, Soraya, por exemplo, sobre a fome de Exu. Ela pode ser traduzida assim conceitualmente como o que seria todo o conhecimento do mundo, já que tudo ele vê, tudo move e vive em tudo. Seria mais ou menos isso? Frisa, é o seguinte, a fome de Exu, ela refere-se a apetite mesmo. A fome no sentido de apetite. O ato de comer. Exu, ele pode ser entendido em nós como estômago, como eu falei lá atrás, né? Que tem que ser alimentado várias vezes. Né? Do alimento que Exu retira o axé para tudo que faz, seja se comunicar, mover ou existir. É aquela coisa da energia, né? A gente se alimenta para se manter em pé, para gerar energia para o corpo, né? Para gerar essa sustentação. Então, alimentar Exu é a grande saída para qualquer coisa na vida. Porque se você não se alimenta, você também se desidrata, enfim, você fica desnutrido, enfim. E eu ainda estou aqui reverberando todas as coisas que a senhora foi falando, né? E também a troca que o pai Mário trouxe. E aí eu fiquei pensando, né? Por que Exu tem esses nomes diferentes, né? Isso tem a ver com as funções que ele foi desenvolvendo, recebendo ao longo dessa existência, né?
E são Exus diferentes mesmo, né? No caso desses 200, cada um tem um nome diferente, cada um desses 200, porque aí seriam, na verdade, 200 vezes 9, né? Já que são 200 em cada um desses Oruns, né? Sim. E cada um desses 200 tem um nome diferente. Sim. Sim, como nós falamos, cada função ele recebe um nome. Para cada coisa que ele vai fazer, ele recebe um nome. É como a gente está falando sobre como se fossem cargos, né? Ele vai acumulando cargos, né? Mas cada cargo ele vai recebendo um nome. Mas na verdade eles são muito mais, porque se cada coisa tem o seu Exu, Sim. então Não dá é, para contar. não dá para contar, eles são É incontáveis. infinito. Embora ele possa se repetir, me parece, né? Que ele possa se repetir em função, né? De Sim, acordo com a função, ele pode se repetir. Acho que sim. parece isso aí também. É, o- depois de tudo isso que respondemos, eu queria fazer uma pergunta. Por que o Lodumare não deu, então, outro filho para Oromila? Foi dar logo o Exu. Tem uma explicação isso daí. Vamos lá. Pai Mário, Olodumare, ele quis dar uma lição para Orumilá, né? Por conta da teimosia. Orumilá foi muito teimoso. A lei era o quê? A lei vale para todo mundo. A lei era que aquele menino não era para viver na terra. Era para ele estar lá. Não era para ele estar no Aie, era para ele estar no Orum. E aí, por conta dessa teimosia de Orumilá, Olodumare meio que falou assim: ah, tá bom, né? Você quer? Leva. Mas você vai sofrer as consequências pela sua teimosia. Como no próprio Itã fala, não foi uma punição. Na verdade, Orumilá só colheu aquilo que ele plantou, porque Olodumare já tinha falado que não. Então, ele agiu contra as regras, ele agiu contra a lei. Porque ele já tinha avisado que não servia para ser filho de ninguém. Mas mesmo sendo palavras de Olorum, Orumilá negligenciou, falou: eu quero essa criança. E aí, assim, Olodumare atendeu, falou: você quer? Eu já falei que não, mas eu tô te dando. É igual aquela coisa do filho teimoso, né? O pai tá falando que não e ele tá insistindo. Isso parece, então, que Exu acabou cumprindo o seu desígnio inicial, que era estar presente no Orum, só que foi de forma transversa, né? Exatamente. Com uma participação do cajado de Orumilá. Exatamente, porque aí voltamos em todo o conceito de Exu, né? Que Exu, ele traz o caos para se transformar em ordem, desde o princípio até. A criação do universo ela é caótica. né? Caótica mesmo. Não, Soraya, uma pergunta, Soraya. Porque tem uma questão aqui que me deixou. Eu fiquei intrigado para entender. Exu, ele engoliu a mãe mesmo? Ele comeu a mãe mesmo? Ou isso seria uma metáfora? Qual seria o significado dessa passagem? Sim, Fris, é o seguinte: esse é um mito, uma fábula africana, como tantas outras, né? No mito, sim, ele engoliu a própria mãe. É nesse sentido mesmo. Porque Exu, ele era um ser do outro mundo, que veio pra cá, pro Aie, pelo ventre da mulher de Orumilá, né? Por quê? Pelo fato de Orumilá achar que ele podia exigir um filho de Olodumare, Exu veio. Ele veio. E aí, o que aconteceu? A forma dele se alimentar, do mesmo jeito que o tempo é diferente no mundo espiritual e no mundo. Não vou falar mundo espiritual, no Orum e no Aie, né? Então, no Aie, a forma de se alimentar é diferente do que no Orum. No Orum, pode ser que nem se alimente de aves, enfim, né? Dessa maneira que a gente se alimenta, comer, né? Nesse sentido. Então, quando ele chegou aqui, ele precisava se alimentar. E aí, essa metáfora da fábula, ela serve para quê? Para alertar que Exu, ele pune quem quer que seja por desobediência. Então, ele já começou a punição aí. Já começou, na verdade, começou lá atrás, na criação do mundo, né? E aqui ele continuou. Porque esse é o trabalho de Exu, né? Fiscalizar se você está cumprindo a ordem ou não.
Tá certo? Ah, entendi. Ah, consegui acompanhar. Então só para complementar, do mesmo jeito que ele engoliu todas as aves, todos os peixes, todos os quadrúpedes, ele também engoliu a também a mãe. própria mãe. Exatamente. Eu penso aquela história da astronomia, astrologia, astronomia, né? E que estuda a criação do universo, que fala do buraco negro, que consome tudo, concentra tanta energia, e quando essa energia ela está extremamente concentrada, ele explode e cria os universos. Pronto. Foi a regurgitação de Exu. A singularidade, né? Isso, a gente vai Singularidade. criando as narrativas e vai pensando e fazendo os paralelos. Agô, acho que a gente está aqui, né, finalizando esse encontro de hoje e na nossa Ilê, né, a gente tem sempre o costume de conversar com muita abertura e respeito sobre diversos temas, sobre diversos assuntos. E eu fui ouvindo, né, nos outros episódios que esse tema chegou a aparecer, mas eu queria que a senhora falasse um pouco mais, explicasse um pouco mais, né, essa relação da maconha, dessa substância com o Exu, a questão do uso ou não uso pelos adeptos da nossa religião, né, pela nossa família, né. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho mais sobre isso para a gente não ir embora com essa dúvida, com essa Ainda mais porque é o questão. último episódio, né? É o Vamos último lá. episódio, por favor. Pertinente. Nos primeiros episódios, as pessoas vieram levantando essa questão justamente sobre a proibição, né? A proibição do consumo. Eu falei um pouco sobre a história de como começou, né? Como chegou essa folha, como chegou essa erva, como foi a proibição, né? Aqui no nosso país. E o que acontece? Voltando na situação de Exu, ele condena tudo que é ilícito, tudo que está fora da lei, né? Da legislação vigente. Então, do mesmo jeito que ele condena todas as outras coisas, ele vai condenar o uso, o consumo da erva, né, do fumo, justamente pelo fato de não ser legalizado no nosso país. E o que implica, eu vou responder com uma outra pergunta. O que implica isso na nossa dinâmica dentro do culto, dentro da religião? Se nós cultuamos Exu, vou voltar em uma outra resposta que eu dei aqui. Se a gente fala Mojubá Exu, eu respeito, e você fuma algo que é ilegal, você está o desrespeitando. Então você está indo contra a lei. E ele vai te punir do mesmo jeito. E aí essa punição, qual seria essa punição? Eu não falei que Exu é o movimento, Exu é a comunicação, Exu é a fala, Exu é o comércio. A sua vida começa a travar. Você começa a não caminhar. As coisas vão patinando, porque o seu movimento está parado. Está sendo obstruído. Por quê? Você está infringindo regras. Então, é nesse sentido. Por isso que existe a proibição. Porque não é legalizado. Se não é legalizado, Exu, vamos dizer, não abençoa. Ele não vai deixar você passar no caminho. Obrigado, Iá. Benção, Iá. Abençoe, Benção, obrigado. Pai. Obrigado, Abençoe. gente. Gente, eu quero muito agradecer primeiro a Exu por abrir nossos caminhos e nos permitir essa fala, essa comunicação, essa interação e de nos possibilitar levar essas informações ao maior número de pessoas possíveis, né? Eu quero também agradecer a todos os convidados que participaram durante todo esse projeto, de todos os episódios, aos filhos da Ilê Shell Moedé. Quero também agradecer a equipe técnica, DJ Negrito, membros do coletivo Abaiomi Ateliê e do Enuaiê, também a todas as pessoas envolvidas pelos bastidores, que não estão aparecendo nas falas, mas estão
ao nosso redor, dando estrutura, com toda a formação de conteúdo. Agradecer a Edivan Silva Mota e ao Estúdio Olubatá por nos ceder o espaço. Pai. Agradecer também ao Panelarte pela alimentação nos dias de gravação. Agradecer ao programa Vai, da Prefeitura de São Paulo, à Secretaria Municipal de Cultura. E pedir também para que as pessoas sigam nosso perfil, o @coletivoenuaie, e para que todos acompanhem os próximos passos do projeto. Pedir para que voltem, escute os episódios anteriores para entender essa nossa linguagem. Esse é o último episódio dessa série, mas as outras fazem parte do contexto. Axéia. Tá axé. certo, gente? Muito obrigada. Que todos continuem ouvindo. E vamos nos fortalecer para continuar fazendo mais e mais episódios. Axé. 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 Exu Ajô, Mancaio, Odará. Alaroe, Exu Ajô, Mancaio, Odará. Caiao.